E a palavra Tantra, né? Que tem esse sentido tão distorcido na contemporaneidade, essas ideias relativamente estranhas à espiritualidade que se misturaram com essa terminologia, o que não é na verdade não é uma coisa de agora, né? Já faz muito tempo que acontece esse tipo de coisa, porque é um assunto complicado. Mas o que a gente pode falar sobre Tantra e budismo? Qual é a relação? Como pode haver uma relação? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que é essa coisa? Na medida que dá para explicar de forma... Da medida que eu entendo que dá para explicar de forma pública, que também tem esses dois limites aqui que a gente está falando, né? Tantra. Então, Tantra, assim, é uma palavra que tem a ver com tessitura ou com um fio, né? Com uma continuidade. Ela tem a ver com essa coisa de linhagem, né? Com essa coisa de interconexão, interdependência também, ou inseparatividade, né? E daí a gente já começa, né, falando da complexidade da língua, ou do uso da língua no Tantra, né? Porque eu vou falar do Tantra de fora e, né, meio que chegar na borda, porque, né, tanto eu não sou autorizado a falar sobre isso, ou sobre nada praticamente, mas mesmo assim eu falo, quanto é um assunto que não é tratado, não deve ser tratado publicamente, né? Mas todo mundo conhece essa palavra, todo mundo tem essas noções. A maioria das pessoas não entende, mas todo o budismo tibetano tem uma dimensão tântrica, né? Não existe budismo tibetano sem uma dimensão tântrica. Então, tudo que a gente fala em termos de Dalai Lama, de budismo, tudo isso tem a ver com Tantra. Curioso, né? As pessoas não associam o Dalai Lama ao Tantra, né? Ele é um mestre tântrico. Lama, quando a gente usa a palavra Lama, que é a palavra Guru, é a mesma palavra, né? Lama e Guru é a mesma palavra. Lama em tibetano, Guru em sânscrito. Quando a gente usa esse termo não existe no Mahayana praticamente, né? É até usado em algum sutra que outro, mas não é um termo da prática do Mahayana em nenhum contexto possível. Não existe Guru no Mahayana, no budismo Mahayana, né? E com certeza não existe noção de Guru no Shravakayana. Então, o Guru é uma coisa específica do Vajrayana. Vajrayana, daí a gente começa falando sobre a terminologia, né? Então, Tantra tem a ver com essa coisa de continuidade, como eu estava dizendo, e a gente vai entrar na questão da linguagem, né, primeiro. Então, a questão da linguagem no Tantra é que o nosso uso, a nossa linguagem comum, ela nos leva a uma visão comum. Então, o Tantra, ele propõe uma visão extraordinária, né? Uma transformação da visão comum em uma visão extraordinária. E um dos aspectos é o aspecto de fala. Então, como a gente está falando já do termo Tantra, né? Então todos os termos dentro do Tantra, todo o uso da linguagem dentro do Tantra, ele é um uso específico da linguagem que não tem fora, que não existe fora do Tantra. Até a gente pode dizer assim, talvez Cabala, né, misticismo, quando eles começam, porque tem uma ideia de, né, dos termos todos eles têm um sentido, um outro sentido, um outro nível de sentido, um outro nível de sentido, uma outra perspectiva. E falar em múltiplos níveis, né? De acordo com o nível de entendimento. E também de manter um jargão iniciado, assim, um jargão secreto, um jargão autocontido dentro da tradição, né? Que não é revelado. Noção de segredo, noção de muitos níveis simultaneamente. E essa noção de proteção através proteção da própria mente através do uso dessas palavras, ou seja, proteção com relação ao que é convencional e também proteção com relação à visão dos outros, né? E
a eles penetrarem o entendimento do Tantra. Então, o entendimento do Tantra, ele não é explícito, né? O entendimento do termo Tantra e o entendimento do Tantra, né, a prática, ou, né, eles não são... eles ocorrem quando tem um tipo de mente específica, né? Um tipo de mente específica que é um recipiente adequado para esse tipo de ensinamento, assim. E ele pode ser facilmente mal entendido, facilmente confundido com outras coisas, e de propósito ele é obfuscado, né? Então tem essa noção de que ele já é de propósito, ele não é para ser simples, para ser acessível, ele não é para ser... e algumas vezes até parece que ele propõe uma interpretação errada da parte de quem não está dentro, assim. Então ele precisa de explicação, ele carece, basicamente ele carece de explicação, ele carece de introdução por alguém que entenda do assunto, assim, pessoal, né? Então a pessoa não entende nem o que é a palavra Tantra fora do Tantra. Então você tem essa noção. Mas o que a gente pode falar, né, assim, dessa forma pública, né? Então quando a gente fala budismo tibetano, Vajrayana, Tantrayana, Mantrayana são a mesma coisa, né? O veículo do Vajra, o veículo do Tantra e o veículo do Mantra são a mesma coisa. Mantra e Tantra não são a mesma coisa. Esse vídeo até foi inspirado porque a gente estava comentando que Dharma e Karma só tem uma semelhança de som, né? E um pouco é com Mantra e Tantra, e também a relação é a mesma, ou seja, Mantra é um elemento tão importante que caracteriza a prática, né? Mas é um elemento do Tantra, né? É a prática principal, muitas vezes, das práticas do Tantra é a recitação de mantra, né? Então, por isso que chama Mantrayana, Tantrayana e Vajrayana, né? O Vajrayana em contraposição ao quê? A Hinayana, né? Mahayana, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Hinayana focado em ética, Mahayana focado em intelecto e antídoto, aplicação de antídotos, né? E o Vajrayana focado em sabedoria, né? Sabedoria como base, né? Então a base do Hinayana é ética, a base do Mahayana é a aplicação de antídotos e o entendimento das coisas, né? Assim, intelectualmente. E a base do Vajrayana é a própria sabedoria, né? Então, são cumulativos também, né? Não é possível praticar o Mahayana sem a base do Hinayana e não é possível praticar o Vajrayana sem ambos, o Hinayana e o Mahayana, né? Isso é Tantra no budismo, né? Tantra no budismo é chamado de Vajrayana. Eu não tenho certeza se no hinduísmo eles usam essa terminologia, porque tem Tantra no hinduísmo também. Então, eu acho que não. Acho que eles falam de Vajra, mas eles não têm noção de Yana. A noção de Yana é uma coisa budista, né? Com relação ao mantra, daí o mantra é um dos elementos, como Mandala, Mantra e Mudra, né? Mandala, Mantra e Mudra são os aspectos de corpo, fala e mente, né? Ou mente, fala e corpo, nessa ordem, né? Mandala, aspecto de mente, Mantra, o aspecto de fala, e Mudra, o aspecto de corpo, né? E esses termos, eles têm, assim, todos eles têm um sentido, assim, popular, né? Então, mandala é aquele diagrama, assim, meio circular, meio geométrico, que as pessoas gostam de fazer, vender, e ter na parede, etc, né? Então, a pessoa entende mandala como, aquilo que o Jung gostava também, assim, essa coisa. E daí tem um entendimento, assim, popular também da profundidade, até onde chega a profundidade do que as pessoas entendem disso, né? Não, normalmente tem alguma relação com o que se pensa de mandala no Tantra, mas não é bem assim. E mantra é a mesma coisa. Por exemplo, em inglês se usa muito a palavra mantra já para uma repetição sem sentido de uma fórmula que a pessoa meio que, né, assume por fé cega. Então ela repete na cabeça, isso já é um sentido pejorativo, né? Aquele político só fica repetindo o mantra dele. O mantra dele é o credo dele, que ele acredita que é uma coisa que ele, né, tá sempre falando a mesma coisa. E esse é o sentido, né, por derivação pejorativa do que, né, é uma corrupção, assim, total, né? E daí, claro, quem entende um pouco pensa, sim, tem essas religiões que eles fazem essas orações, assim, né? E eles repetem muitas vezes essas fórmulas escritas, e faladas e cantadas, né?
E então, essa é uma forma de rezar, assim. E sim e não, né? Então tem toda uma profundidade dentro dessa palavra mantra, né? A, a Shagdu Kandro, uma vez no ensinamento, ela disse que ela tem a palavra tibetana para mantra que é ngak. Ngak é rápido, né? Quer dizer, veloz, eficiente, né? E ela disse que levou 22 anos para entender o que significava mantra ou ngak. Então, se ela levou 22 anos, a gente está aí ainda aprendendo, né? Com certeza. A gente está aprendendo o que é mantra ainda. Mesmo depois de ter recitado alguns, assim. Né? No contexto da prática. Tem uma meditação, né? Não é só o mantra, assim. Ah, eu quero aprender um mantra. O que significa o mantra, né? As pessoas elas já começam por aí, assim. Ah, me dá um mantra aí. Às vezes me dá um mantra para tal coisa. E tem um pouco disso no Vajrayana, mas tem um contexto, tem uma prática, né? Tem uma superestrutura de meditação por trás disso, né? Não é apenas... normalmente os mantras são secretos, né? Então fala, veículo do mantra secreto, né? Sanna. Sanna Tekpa. Sanna Tekpa em tibetano é veículo do mantra secreto. É outro sinônimo para Tantra, para Vajrayana, para... E então você, né, recebe do seu professor isso numa cerimônia, né, de iniciação para focar naquela prática. Então, tem explicação de como é que aquilo funciona e assim por diante, né? E isso daí não se fala publicamente. Quem fala publicamente, daí assim, até numa cerimônia a maioria das pessoas não está muito preparada para entender. Então às vezes recebe uma bênção, né? Tá lá na presença e não chega a conseguir nem a primeira, né? Talvez faz algumas iniciações, pelo menos é assim que funciona hoje em dia, né? Na Índia não era assim, mas hoje em dia a pessoa acaba, né, se interessa, daí ela aprende alguma coisa, faz uma iniciação, daí não entende muita coisa, daí vai fazendo, né? Mas tem um compromisso envolvido, tem uma visão muito séria por trás, então ao mesmo tempo que não dá para desencorajar as pessoas de querer, porque é um caminho muito poderoso, muito rápido, né? Segundo as pessoas que praticam, né, a gente preza muito, né, e acha muito mérito para as pessoas. Por outro lado, é um compromisso muito sério e enfraquece toda a tradição quando as pessoas elas entram de forma frívola, né? Então tem que cada vez mais explicar, né, advertir também com relação às dificuldades que pode ter, né, de tomar isso de forma frívola, assim. Então, né, aí a pessoa toma participa dessa cerimônia, recebe essa autorização para recitar o mantra, recebe um mantra e tal. A prática, né, no contexto da sadhana. Sadhana é outra palavra que tem uma profundidade particular, né? Aqui no Brasil muitas vezes se usa assim, o texto, né? Daí tem um sutra lá, a pessoa já, eu vou recitar sadhana, assim. Não, a sadhana é um tipo de texto litúrgico. Litúrgico é uma palavra cristã, né? Mas é um tipo de prática de meditação, de roteiro de meditação, né? Escrito assim. E, né, o texto, a gente chama de sadhana também o texto, assim, mas às vezes, quando o texto é daquele gênero, né? Mas a sadhana tem um sentido mais profundo também, de ser a prática da pessoa, né? Na prática da pessoa, não só sentada na almofada, toda a vida da pessoa é uma sadhana, assim, né? Então, a relação dela com o guru é a sadhana, né? Todo esse aspecto externo, também a relação dela com a própria mente, né? E assim por diante, tudo isso é muito profundo as palavras, né? Elas não acabam assim numa explicação, me diz o que é isso, né? Naquele vídeo da nuance a gente já vê um pouco disso, né? Tudo que tem no Tantra assim, é muito multidimensional, muito holográfico, assim. A gente vai sempre encontrando um sentido mais profundo, assim. Então, aqui no Brasil a gente fala, vai no centro de Dharma, diz, as sadhanas, não sei o quê. Né? É umas recitações que eles fazem, às vezes não é nem sadhana. Sadhana é um tipo específico de gênero, de texto, de prática dentro do Vajrayana, né? Aí o Tantra também é um texto, né? Então a sadhana é uma versão condensada e a aplicação prática da visão que está contida num Tantra, né? Ou em vários Tantras. E os Tantras são essas escrituras raízes, né? Na verdade tem os Tantras raízes, tem os Tantras secundários, tem uma literatura vasta, assim, em contraposição ao Sutra, né? Então da mesma forma que tu fala Hinayana, Mahayana, Vajrayana, tem uma divisão também que é entre Sutrayana e Tantrayana, né? Então o veículo do Sutra
que corresponde ao Shravakayana, ao Pratyeka-Budayana, né? As duas formas de Hinayana, e o Mahayana. Todos eles usam sutras, né? Sutras são diálogos, o texto raiz são diálogos registrados entre o Buda e alunos dele, né? Em casos extraordinários entre alunos, com a presença do Buda ali, né? Tipo o Prajnaparamita, né? O Sutra do Coração, o Jidaya, o mais conciso. Não é o Buda que dá o ensinamento, né? O Buda fica meditando e o aluno que dá o ensinamento. Então, no caso, o aluno é o Avalokiteshvara, né? Nesse sutra. Então, o Bodhisattva Avalokiteshvara. Então, o sutra é esse gênero literário do Hinayana e do Mahayana, né? Que tem a ver com essa questão do diálogo entre um Buda e um aluno sobre o Dharma, né? Então, a explicação do Dharma vem do sutra. O sutra é o texto raiz desses yanas, né? Aí, o Tantra é um outro gênero literário, assim, né? Então a gente pode entrar aqui numa explicação. Então vamos fazer uma bifurcação aqui, tá? Eu vou entrar numa questão de acadêmico e historiador, assim, até na medida que eu sei, porque eu também não. Eu acabo lendo muitos papers, artigos sobre isso, né? Mas como meu interesse não é acadêmico no Tantra e no Vajrayana, né? Eu já leio com aquele olho assim. Bobagens sem fim, né, dos historiadores e da visão, não é só historiador, sociólogo e que mais filósofo, às vezes arqueólogo, essa coisa meio de estudos asiáticos, às vezes tem na Universidade de Oxford, por exemplo, é muito forte, né? Então é uma coisa até bom, essa bifurcação então eu vou falar um pouco agora assim da visão totalmente secular do que as pessoas entendem por Tantra e estudam na universidade, e entendem historicamente o que é, e toda a perspectiva não budista, não hindu, não religiosa, não tradicional, de não praticantes, de acadêmicos, de pessoas que têm uma curiosidade. Então vou falar um pouco sobre isso e depois eu vou voltar a falar sobre alguns aspectos do que seria o Tantra e mal entendidos possíveis, assim, na medida em que eu acho que eu posso entrar nisso, né? Porque realmente não é uma coisa que se ensina em público. Hoje em dia, né? Porque teve tempos de degeneração, já está muito público, né? Mas não é para ser e, né? Tem que ouvir de uma pessoa que entende mesmo, né? Não de qualquer assim na internet que faz um canal do YouTube, né? Não. Eu espero não cometer nenhum erro, assim. Isso é só entendimento secular e acadêmico do Tantra. Então, é importante falar dessa questão, dessa visão acadêmica com relação ao Tantra, porque tem uma historiografia muito peculiar, assim, que não é aceita pela tradição budista, né? Então, porque as datações de fontes primárias com relação ao Tantra, elas estão situadas assim entre o ano 400, 600 e o ano 1000, 1200, né? Então, com certeza de forma forte a partir do ano 600 depois de Cristo, né? E isso se dá porque na visão acadêmica teve uma explosão populacional, talvez na Índia nesse período, e também uma alfabetização maior de todas as castas. Então, aquelas tradições que eram focalizadas na instituição Brahmani, que era a casta superior que lidava com a religião, supostamente, elas começaram a se dividir e tradições menos ligadas à visão, né, aceita pela sociedade ou tradicional da Índia começaram a ficar fortes. Então as outras castas começaram a ter também visões espirituais e emular ou imitar o ritualismo da casta alta, né? E algumas vezes até, como se diz, fazer troça, né? Reconhecer, não tinha uma visão satírica, mas reconhecer uma visão antinômica com relação à instituição, né? Então o Tantra nasce nesse contexto, ele nasce no contexto, em certo sentido, reforçar essas tradições e de preservar essas tradições, né? Então, isso é considerado
o Tantra, né, no hinduísmo, né, o Tantra mão direita, e de ao mesmo tempo desafiar ou de dizer que né, as visões superiores não estão de acordo com o entendimento. E daí vem o Tantra secreto, o Tantra da mão esquerda, o Tantra... Até recentemente, assim, por exemplo, agora a CNN foi entrevistar uns yogis de uma seita de Tantra que fazem umas práticas que são meio difíceis de aceitar, assim, né, contemporaneidade, em qualquer tempo, em qualquer momento no tempo e no espaço. E os hindus ficaram extremamente chateados, né, porque a CNN mostrou aquele extremismo religioso, né, e os hindus disseram assim, mas olha o que vocês estão mostrando, né, mostra como a nossa tradição funciona e tal, né. Não assim os extremos, as aberrações, né, considerando o Tantra uma aberração, assim. Então a visão acadêmica ela passa por isso, e daí ela passa também, né, de classicamente considerar o Tantra uma degeneração religiosa, que é um pouco a perspectiva da instituição religiosa hindu com relação à sua própria tradição, porque eles também, né, falando do Tantra hindu, né, então o erudito europeu, né, cristão, vitoriano, assim, reprimido sexualmente, olhava para aquelas tradições e, né, replicava o que o Brahmani oficial dizia, esse pessoal é degenerado, e assim. E de fato, né, o Tantra ele sempre teve a acusação disso e também, né, ele é dado a esse tipo de distorção, então isso acontece, as pessoas pegam os ensinamentos do Tantra e fazem um monte de bobagem, assim, né. E então a gente tem essa visão historiográfica nessa época, assim, né? E daí a visão é que, assim, é bom, já que o budismo estava em comunicação com o hinduísmo, ambos estavam fazendo sincretismo um com o outro o tempo todo. Então, quando o hinduísmo ficava popular, desenvolvia alguma coisa legal, a população se voltava para aquilo, o budismo achava um jeito de integrar, né, aquelas práticas, aquelas ideias, e assim... E o vice-versa, né? O hinduísmo também integrava conceitos e ideias budistas e ia indo, né? Enquanto, por exemplo, o budismo no sul da Ásia ficou isolado, né? Não estava em comunicação com nenhuma outra tradição. Ali no centro da Índia, o budismo, para continuar, para prosperar, ele tinha que estar em constante relação. O que surgiu a primeira universidade na Nalanda, né? Que estudava exatamente, né? Ficava em diálogo e tentando né? Classificar as várias visões que tinha com relação à espiritualidade e outros conhecimentos mundanos também. A ideia é que assim, é que o Tantra se desenvolveu no hinduísmo, ideia acadêmica, né, secular, ideia não budista, se desenvolveu no hinduísmo e daí o budismo, né, se apropriou também. Então botou um entendimento do Mahayana ali dentro. Tem alguns sutras que são limítrofes, né? Então, por exemplo, o Sutra de Vimalakirti, o Sutra do Lótus, eles são quase tântricos, assim. Eles apontam para onde é que o Tantra vai ir, assim, né? E daí já se considera também textos posteriores, né? Textos já dessa transição, assim, em datação, né? Essa ideia de datação, que é a ideia da historiografia ocidental. E vai levar a esse entendimento do budismo como do tantra budista como uma reação ao tantra hindu, né? Ao tantra, aí já vem essa noção de que é uma distorção, de que é uma degeneração da tradição e assim por diante, né? A visão budista do Tantra. Qual é a visão budista, né? A visão budista é que o Buda deu esses ensinamentos. E o Buda teria dado esses ensinamentos dentro do contexto mais secreto, assim, então ele teria ensinado o Sutrayana de forma aberta, e daí o Tantrayana ele teria ensinado apenas para audiências restritas, para pessoas que poderiam fazer uso daquilo, né, e não distorcer e não transformar aquilo num problema. Particularmente o Tantra do Kalachakra, ele é considerado ter sido ensinado juntamente com o Prajnaparamita, né? Então o Buda estava ensinando o Prajnaparamita no pico do Abutri e ao mesmo tempo ele estava ensinando o Kalachakra no reino de Shambhala. Daí essa explicação, né, já soa assim, não tem muita historiografia nessa situação, né? Porque se ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, né?
Mas é assim que o próprio Tantra Kalachakra, né, descreve a si próprio, e é assim que o Dalai Lama ensina. Então, né, se a pessoa quer pensar o Tantra, ela tem que começar a se abrir para esse tipo de perspectiva, assim. É. E, então, essa ideia de que o Tantra tem uma apropriação, é uma apropriação hinduísta, Tantra budista é uma apropriação hinduísta, e tem uma certa riqueza nisso, que é o seguinte: a visão do Tantra é o uso das emoções aflitivas, né? Então, a característica que diferencia o Tantra dos outros veículos é o uso das emoções aflitivas como caminho, né? Então, normalmente, como budista, a gente quer se livrar das emoções aflitivas. No Tantra, não é que a gente goste das emoções aflitivas, mas se elas surgem, elas deveriam ser usadas para o caminho espiritual, né? Então, por exemplo, um exemplo assim que é, né, precário, e um exemplo que não é um exemplo de sabedoria, mas é um exemplo que é para entender essa situação, é quando ocorre uma situação onde você tem raiva, mas você é um praticante. Aí a sua raiva, aí você repara assim, eu tive essa raiva que, né, ela atrapalhou minha mente. Por outro lado, eu tive a raiva e lembrei o Buda, eu lembrei o Dharma, lembrei os ensinamentos. Então a raiva foi um professor, né? Então é fácil de reconhecer assim como a ocorrência, se a pessoa tivesse só num estado mental neutro, ou num estado mental de ausência de conceito, o Dharma não viria. Então, quando brota o obstáculo em si vem com a prática. Então, é um pouco por isso que a emoção afetiva é o combustível, né? E o Dalai Lama também ele comenta, né, Trungpa Rinpoche diz também que o Hinayana é Tantra também. Então, o Dalai Lama comenta que o Hinayana ele usa a aversão, né, a aversão ao samsara. A pessoa entende o que é o samsara, então ela quer o nirvana. Então ela tem aversão pelo samsara, que é o nirvana. Aí no Mahayana não, no Mahayana a gente tem aversão tanto ao samsara quanto ao nirvana. Mas daí o que a gente tem? A gente tem apego a beneficiar os seres. Por isso que a gente tem aversão tanto ao samsara quanto ao nirvana. Aí o Vajrayana se foca em todas as emoções aflitivas, mas particularmente, né, a trinca é a aversão, apego e ignorância. Então, como é que o Vajrayana usa a ignorância? Daí aí a gente fala um pouco dessa coisa do sincretismo, né? Então a gente inclui essa ideia de que a pessoa tem essa ideia religiosa, bom, a gente pode usar a ideia religiosa para o Dharma. A gente não precisa negar a ideia religiosa da pessoa, assim. Não que isso seja feito assim, caso a caso, pessoa a pessoa. Ocasionalmente até talvez um guru ele possa dizer assim, você acredita, aí pega uma crença absurda da pessoa e diz, você pode usar isso desse jeito e vira uma prática do Dharma. Até pode acontecer. Mas mais culturalmente isso demora séculos, então não é uma coisa que tu vai ver agora, o budismo vai ter sincretismo com a religião africana e com o cristianismo e daí vai virar, não. Provavelmente alguma coisa desse tipo vai acontecer, mas a gente vai ver daqui 200, 300 anos, né? Porque o que a gente está vendo, que é parecido com isso, ainda não está muito bom, assim, ainda tem seus problemas, né? Se vai ser depurado, ou vai destruir o budismo, ou vai virar uma coisa boa, né? Então tem esses dois aspectos. Então, por exemplo, quando o budismo entra no Tibete, eles rapidamente percebem uma dificuldade com a tradição religiosa que eles tinham dentro do Tibete, né? Então o rei, né, quer fazer esse imperialismo religioso de promulgar a religião dos súditos, só que tem uma religião institucional já formada lá no Tibete, e a religião, né, não quer saber do budismo, assim, faz mandinga, assim, né? Batuqueiros, assim, né? Fazem horrores, matam um monte de animais, assim. E aquilo não soa muito bem, porque o povo tá vendo, né? O povo tá com medo dos próprios sacerdotes e com medo dos budistas, que tá fazendo os sacerdotes tudo ficar meio louco e matar um monte de bicho e, né? Pessoas também, causar uma confusão geral, assim, né? Então, os budistas que foram primeiro para o Tibete ensinar o Dharma, eles eram meio almofadinhas, né? Eram monges, eram acadêmicos, tradutores, né? Nós vamos levar o budismo, vamos ensinar o budismo para esse pessoal aqui no Tibete, um pessoal bárbaro, assim, né? Não tinha nem alfabeto direito, assim, não sabia nem escrever, né? E o rei resolve educar, e já educar com a tradição budista, né? Aí encontra essa oposição, essa dificuldade, né? Religiosa. Daí eles chamam quem? Eles chamam, se o problema é batuqueiro, chamam um batuqueiro budista, né? Então chamaram o Guru Rinpoche, Padma Sambhava, chamaram uma pessoa que tinha um poder tântrico, né? O poder tântrico é de lidar com esse tipo de obstáculo espiritual, né? Espiritual no sentido de espírito mesmo, no sentido desses demônios, né? Locais
eles estavam dificultando a entrada, né? Espiritualmente era assim que eles viam. Os deuses locais, né? Ou seja, os demônios, né? Eles estavam impedindo a entrada do budismo no Tibete. Então o Guru Rinpoche ele vai lá não para converter o povo, né? Ele vai lá para converter, e nem os sacerdotes, para converter as deidades, né? Então ele vai lá e ele, com o poder da prática de deidade dele, ele, né, faz as outras deidades se prostrarem. Então elas se tornam budistas, elas se tornam defensoras dos ensinamentos do Dharma, né? Como já havia na Índia a prática de protetores, ele, né, a mesma ideia ele leva para o Tibete. E assim ele consegue integrar, né, a ideia, a prática de, por exemplo, de matança de animais, de sacrifício de animais para fazer oferenda para esses deuses, ele transforma numa forma simbólica. Então a pessoa faz um bolinho assim de cevada, aveia, e pinta de vermelho, oferece para a deidade, visualiza aquilo como se fosse carne e sangue, e a deidade, né, porque é tudo uma questão de interdependência, né? Então a deidade fica satisfeita, e daí ela não atrapalha a sua prática, ou até ajuda a sua prática, né? As condições para a sua prática, né? Condição de clima, condição de ter comida, condição de ter lugar pacífico e assim por diante, para fazer prática. Então, o Tantra tem essa dimensão, assim. E por que a gente fala ignorância? Porque essas visões espirituais, elas brotam de visão dualista, né? Então tá cheio de demônios, né? Então o budismo vai dizer, não, mas o Buda não ensinou nada sobre isso. Quer dizer, o Buda reconhecia que isso existia, né? Não, o budismo vai dizer, como é que a gente, né? A gente precisa construir um mosteiro, daí as pessoas estão pensando desse jeito. Então a gente vai lá, a gente eles faziam a atividade que eles iam reconhecer como sendo efetiva, né? E funcionou. Olha quanto tempo o budismo ficou no Tibete. Até dizem que o enfraquecimento e a invasão chinesa, ela aconteceu quando essa prática foi enfraquecida pelo governo tibetano, né? Pelos próprios tibetanos, assim. Então eles tiveram influências externas de algumas outras coisas, assim. Quando viu a prática de Guru Rinpoche ficou fraca, e daí o Tibete ficou fragilizado e teve a invasão. Então tem uma perspectiva espiritual dentro disso, né? E então o Tantra tem a ver com isso, assim, também. Tem a ver com esse aspecto mágico, né? Ritual, né? De espíritos e de essa coisa assim. Porque essa é um pouco a visão autóctone, popular. Então isso não é considerado alta espiritualidade. Mas daí o Tantra diz, não, mas não tem alto e baixo. Se envolve no que for precisar, o que for trabalhável a gente consegue trabalhar, né? Então não tem má vontade com nada, assim, é basicamente isso, né? Pureza inerente. No início do Tantra a gente pode ter uma noção de purificação, né? Então a purificação é a primeira etapa do Tantra, assim. E na Índia todo mundo, né, quando entra num templo se lava e tem toda essa coisa de limpeza, né? E com o avanço do entendimento no Tantra, as coisas que parecem impuras são começadas a ser reconhecidas como valiosas, assim. Então isso que é o olho do Tantra, assim. O olho do Tantra é encontrar êxtase nas coisas mais convencionais, nas coisas mais menos especiais, assim, né? Então tem uma inversão espiritual, né? E o problema, assim, qual é o problema normal com essa abordagem? O problema com essa abordagem é que as pessoas querem limpar o sujo arbitrariamente, ad hoc, né? Então tá uma coisa suja lá, elas aplicam cloro em cima, né? Como purificação, ou senão elas tomam a sujeira, assim, assumem a sujeira, assim. E a visão do Tantra, ela é mais sutil, ela diz que tem uma coisa inerentemente pura na essência daquilo, né? Então é diferente de assumir a sujeira como a sujeira em si como algo especial. É o reconhecimento de uma qualidade inerentemente pura nela, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Dzongchen Rinpoche dá é dessa camiseta, né? A vantagem da camiseta é que ela é lavável, né? Ou de uma xícara, ou qualquer coisa assim. Então a sujeira não diz nada a respeito da camiseta, né? Ela usar suja, usar limpa, né? A camiseta limpa é só tu lavar que ela vai estar limpa, entende?
Então, não tem uma mentalidade assim, a sujeira não importa, né? Então é um pouco isso, assim. É um pouco essa a perspectiva, esse é um sentido. Porque tem uma continuidade entre o estado deludido dos seres e o estado de sabedoria dos seres. Essa continuidade é uma sabedoria mais básica, né? Então, com base, então se diz também que é o veículo resultante, né? Então tem Mahayana não causal também, tem um entendimento não causal dentro do Mahayana, e dentro de uma parte desse Mahayana não causal, né, que é um Mahayana que vai dizer assim, causa e efeito são parte da ilusão. Então, iluminação como um momento não faz sentido. Então o Bodhisattva, né, lá no Sutra do Coração vai dizer, está além de realização e não realização. Aí, daí com base nisso, né, tem um entendimento, uma prática Mahayana que se faz em cima disso, né, sofisticada, avançada, assim. Aí o Tantra adiciona isso dizendo assim, então vamos ao que tem, né, então aí surgem métodos, assim, uma vastidão de métodos, né. Os métodos, eles não têm limite na possibilidade de formas de praticar dentro desse entendimento, né. Então, não só a pessoa não está praticando para ser ela começa assim, tá bom, né, eu estou gerando alguma confiança que eu tenho essa natureza de camiseta limpa, essa natureza de Buda, que está independente dela estar nesse estado agora sujo ou limpo, tanto faz, mas ela é inerentemente limpa, porque ela pode ser limpa. Então, já que ela pode ser limpa, a camiseta limpa está lá, independente da sujeira estar se apresentando agora. Como ela está lá, como é que eu pratico com base nisso? Então eu vou sentar na almofada de meditação e vou fazer prática, não com a ideia de limpar a camiseta, mas já com a ideia de usufruir o que já está lá, né? E nesse processo, se a camiseta está limpa, se a camiseta está suja, tanto faz. A sujeira é adventícia, né? Então é assim que começa a prática do Vajrayana. E não é que não se faça a prática de limpeza da camiseta. Por quê? Porque quando a camiseta está suja demais, aí a pessoa se confunde, ela acha que não é bem assim. Então tem uma união, né, dessa limítrofe do Mahayana causal ali, que a pessoa vai fazendo práticas para reparar coisas, né, isso a pessoa vai fazendo sempre, né? Então vai prática de causa e efeito, assim, né, bastante, né? De gerar mérito, de mudar hábitos, de treinamento da mente, assim por diante. Isso é muito importante a pessoa fazer. Aí isso intensifica a confiança dela nessa natureza inerentemente pura, né? Quando ela tem essa confiança inerentemente pura, daí começa, né? Daí a partir disso, como é que um Buda age? O que um Buda faz? Né? E daí, no Vajrayana a gente tem essa noção da sadhana, né? A noção da sadhana, ela tem esse roteiro de meditação que é uma meditação na atividade de um Buda, assim, basicamente, né? Então a pessoa faz a prática não do ponto de vista assim de tem uma prática de uma mistura do aspecto de realização, né? De fazer uma coisa para depois realizar. Essa ideia continua, persiste, mas por outro lado, a pessoa está lidando já com essa ideia de pureza inerente. Então ela vai... Aí tem vários graus de combinação, né, dependendo da sofisticação da prática, do nível, de vários níveis de Tantra, vários níveis de... Ela vai unindo essas perspectivas causal e não causal, né? E no fim tem uma não dualidade completa entre o causal e não causal, né? Que é uma expressão completa da pureza do caminho inteiro, né? Então a pessoa não chega lá no resultado e diz, bom, então o caminho eu não precisava daquilo lá. Né, o caminho todo foi uma bobagem, porque, né, já estava puro desde o início, então joga fora tudo que o Buda ensinou, e os outros yanas, né, as práticas causais são... eu estou falando isso porque aqui em português, a gente lê isso em português, né, não é uma coisa que a gente está falando assim porque inventou, né, então a gente olha na internet lá e tem o carinha lá dizendo assim, mas a gente é não dual, né, então a gente é não dual, esse pessoal com essas práticas de baixo calibre, né? Faz prática de baixo calibre, tem que ter um canhão, assim, né? Um canhão espiritual. Então, essa perspectiva né, é uma perspectiva de má vontade com a dualidade, né? Nossa, não é não dualidade, não. Não dualidade é outro elemento que tem, porque essa continuidade do Tantra,
ela é uma continuidade também entre o quê? Entre dualidade e não dualidade. Né? Então tem uma conexão entre as duas coisas, não tem uma separação verdadeira entre as duas coisas. Né? Se a pessoa pensar que a prática não dual é uma coisa pura lá em algum lugar, que não tem nada, tal, é um extremo nihilista, na verdade. É um extremo de, né, santidade, de algum tipo de... Então os mestres tântricos, eles, como o Dzongchen Rinpoche falou, que tem um grande mestre que ele preza muito, que é o Alakzenkar Rinpoche. Ele falou, ele preza o Alakzenkar Rinpoche porque ele parece um vendedor de cachorro-quente. Né? Ele várias vezes elogia os praticantes, porque os praticantes têm não têm afetação, eles não têm uma pretensão de santidade. Eles não estão querendo parecer nada, assim, né? Especial. E as pessoas veem eles como algo muito especial, mas eles são perfeitamente comuns, assim, perfeitamente seres humanos, assim. Isso é um elemento também importante na sanidade básica do Tantra, né? Que o Trungpa Rinpoche enfatizava muito, né? E ele era uma pessoa que é extraordinário, um ser extraordinário, absolutamente comum, mais comum que eu e você. Assim. Então, essa ideia de... que tem um pouco a ver com aquela coisa que nós estávamos falando que a academia identifica no Tantra, né? Que é essa disputa com as noções de posição, né? Então, os Mahasiddhas, né, os grandes praticantes do Vajrayana, eles estavam por todo lado, eles não estavam necessariamente em posições altas ou baixas na sociedade. Né? Então, normalmente a gente pensa, o Buda era um príncipe, a gente precisa de um príncipe como professor, né? Não, ele era um cara educado, olha o jeito que ele se portava, ele aprendeu como isso. Ele aprendeu isso porque ele era, né, em francês tem essa expressão noblesse oblige, né? Então, a pessoa é nobre, então ela se porta de um jeito nobre, porque ela está numa posição superior. Né? Muito bonito, não tem problema nenhum nisso. Mas parece que a gente precisa de uma pessoa que tem um aspecto próprio, assim, um aspecto limpo. Né? A gente quer uma camiseta limpa. Agora, na perspectiva do Tantra, os seres realizados estão por todo lado. Na perspectiva até dos Sutras Mahayana, algumas vezes o Buda diz, né, que ele vai dizer para os alunos dele renascerem em lugares degradados para trazer benefício em lugares degradados, né? E o Tantra vai um passo além, né? Ele não vê nenhuma... Né? Se o karma leva a pessoa para uma situação aparente que para os outros é degradada, ele usa isso. Se o karma leva ele para uma posição exaltada, ele usa isso. Ele não tem nenhuma situação do ponto de vista do Tantra que não seja trabalhável. Né? Então, por isso também se diz, daí, essa é uma propaganda própria do Tantra, assim, que eles dizem, é o ensinamento mais adequado para os tempos atuais, para os tempos de degenerescência. Né? Claro, já era tempo de degenerescência lá quando o Tantra se tornou mais público na Índia, depois extremamente público no Tibete, né? Então já eram tempos extremamente degenerados. Agora, imagina, então, se 1000 anos atrás era extremamente degenerado, hoje em dia é exponencialmente, né? Então, há um pouquinho de esforço na prática, hoje em dia, faz muita diferença no mundo, assim. O Vajrayana, ele funciona dentro de uma escala, né? Então, se a pessoa faz um pouquinho de esforço na direção da prática, o benefício, numa era em que é muito difícil fazer prática, o benefício é proporcionalmente maior, assim. Então, toda a prática do Dharma, prática de virtude, assim por diante, ética, depois prática, né, análise, entendimento, antídotos, né, e daí se a pessoa consegue também repousar na pureza, né, na natureza de pureza inerente, não fabricada, daí tudo isso por ser difícil, né, qualquer instante, qualquer poucos dias de prática, aquilo já tem um benefício não quantificável, assim, né? Então, e é uma prática que, né, porque ele está adequado a ele usa qualquer tipo de circunstância como prática, né?
Então, a circunstância hoje, não, mas as pessoas usam muito celular, as pessoas estão muito na internet, Facebook, O guru bebe whisky. É engraçado porque, né, eu não sei se eu li sobre isso muito cedo e se eu achei isso uma ideia cativante, que é considerado raro, né, as pessoas olharem para isso e dizerem, isso é algo interessante, né, mas eu me surpreendo às vezes até um pouco porque as pessoas elas, né, têm uma visão do budismo, né, em particular, porque é uma visão construída que muitas tradições budistas sustentam também, assim, que é uma coisa assim, né, mais moralista, né, mais de isso não, mas um budista não faz isso, um budista não faz aquilo, tal, não faz festa, por exemplo. Sei lá, eu não gosto de festa, mas, né, o monge não, né, as pessoas confundem praticante com... E daí no Vajrayana, né, tem o nome do livro do Rinpoche, do Dzongchen Rinpoche, o guru bebe whisky, o guru bebe bourbon, né, the guru drinks bourbon, né, a pessoa, né, uma interrogação, a pessoa está assustada, está indo, como assim o guru bebe? Que história é essa? Né, então, o Vajrayana é para esse tipo de pessoa que também tem essa flexibilidade, né. E se a pessoa não tem essa flexibilidade, essa boa vontade, também não precisa, né. O Tantra ele não quer você. Não é nem que ele não está fazendo... Ele tem essa perspectiva de que ele não está interessado em conversão em massa e levar a pessoa para fazer iniciação e levar a pessoa, né, não, pelo contrário, o professor bom ele dá advertências, né? Você quer mesmo isso? Tem certeza que lidar com o guru não é agradável, né? E a prática o Dzongchen Rinpoche diz que a prática do Vajrayana do Tantra, né? A prática é como contratar um assassino de aluguel para o seu ego, né? A prática central é a Guru Yoga, a relação com o Guru. Então não existe Tantra sem Guru. A pessoa quer, vou praticar o Tantra aí e não vou ter um professor. É absurdo, totalmente, não existe nem no hinduísmo nem no budismo. Só, né, o professor falso fala isso, né? Se o professor disser isso, o professor é falso. Ele pode saber, ter certeza, assim. Daí você contrata essa pessoa, né, para basicamente, né, sabotar o seu ego. Então não é muito... E não tem seguro nenhum, né, com relação a... Não, claro, você vai escolher bem o seu professor, tem que passar um processo por escrutínio, né? Mas depois que você escolheu, não tem garantia nenhuma, assim. Vajrayana não... o que vai acontecer depois disso, assim... porque as pessoas elas querem assim, né? Não, mas eu vou entrar nesse caminho, mas peraí, tenho um contrato aqui, né? Estou negociando alguma coisa, assim, certas coisas eu não quero que aconteça, né? O guri não pode me bater, por exemplo, não quero apanhar. Agora tem esses problemas, as pessoas que elas querem o Vajrayana, né? Com responsabilidade social, assim, com responsabilidade jurídica, pública e dentro da lei e sem possibilidade de abuso, né? Então não pratica Vajrayana, é simples, porque não vai ter segurança com relação a isso, né? Então, eu quero praticar desde que o guru nunca dê em cima de mim, porque é uma relação assimétrica, né? Eu sou aluna, o aluno e o guru vai dar em cima de mim, daí eu não quero mais. Então não pratica o Vajrayana, não, sai dessa, não é para você, vai fazer o Mahayana. Mahayana é excelente, o Buda ensinou muitos métodos para pessoas que não têm essa disponibilidade aí de qualquer coisa, né? Agora as pessoas se atraem, né? Porque o Tantra ele é glamuroso, né? Os gurus eles são, né, carismáticos, eles são projetam, né, influência, poder, todos os valores assim que mundanamente a gente acha legal, e a gente também quer normalmente o que a pessoa não refletiu ainda sobre samsara, daí ela quer aquilo, né? Ela quer manter o samsara dela intacto e praticar a espiritualidade, né? Então ela quer ter o melhor dos dois mundos. E o Tantra diz, não, sim, não tem problema nenhum, não precisa abandonar nada.
o Tantra vai concordar. Agora, né, se a pessoa tiver uma perspectiva errada aí, de que o Samsara, né, tem alguma garantia, é a pessoa ordinária, não é mais praticante, não é mais nada, né? Então é muito perigoso, muito, né, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas normalmente as pessoas, elas, né, elas têm uma aspiração assim, não, mas eu quero a espiritualidade, né, eu quero me iluminar, mas eu também quero, né, uma vida confortável né, e parceiros e, né, um bom relacionamento, e eu quero saúde, eu quero longevidade, e eu quero dinheiro também, eu quero prosperidade. E o Tantra vai dizer, não tem problema nenhum, você pode praticar, ter tudo isso. Né? Mas se você não tiver, você também tem que praticar. Então, né, não tem muita diferença, assim. Mas a pessoa, ela pensa, né, como é que eu não quero abandonar minha vida também comum, não quero virar monge, eu quero seguir no meu trabalho. Então, ótimo, tanto vai dizer, pode, né, pode praticar em qualquer circunstância, assim. Se isso não tem um trabalho muito, muito difícil de coadunar, às vezes até dá para coadunar, assim, mas, né, se encontrar um professor que te ensine no teu contexto, não precisa mudar nada o teu contexto, né? E a pessoa não quer mudar às vezes, não. Às vezes ela quer mudar também, mas então e a pessoa se atrai por isso, né? Mas daí não tem nenhuma garantia, né? É posição muito precária, tanto para o aluno quanto para o professor, assim. Então, né, quem tiver ainda interesse nisso, isso existe no Brasil, né? Quando eu descobri que isso existia no Brasil, eu fiquei abismado, né? Eu estava lendo um livro do Mircea Eliade, né? Estava lendo esses trabalhos acadêmicos, achando super interessante, assim. Nossa, esses gurus, né? Sempre me interessei por isso, mas olha como é profundo, como é cheio de coisa, nossa. Aí quando vê, assim, tava perto da minha casa, assim, né? Aí eu, não, essa oportunidade eu não vou perder. Eu nunca tive muita dúvida. Na verdade, para mim, a maioria das pessoas, né, gosta do budismo, né? Aí por acaso conhece o Dalai Lama, daí do budismo tibetano, achei interessante o budismo tibetano. Não. Buda, eu gostava do Buda, mas eu achava mais interessante essas figuras tipo Naropa, Tilopa e Guru Rinpoche. Então o Vajrayana me atraiu em primeiro lugar. Aí com os meus professores no Vajrayana é que eu fui ganhar uma admiração especial pelo Buda Shakyamuni, né? Fiz o caminho inverso, assim. Isso é tempo de degenerescência, que é assim, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Para isso que serve o Vajrayana também, né? Então, mas outras pessoas têm outras necessidades, outros, né? Não precisa. Agora, se a pessoa se interessa por esse termo, quer saber o que é, aí pode entrar nessa aventura perigosa aí. É perigoso, é uma aventura mesmo. Daí, aproveita as oportunidades que aparecem. Então, é curioso, né? Daí as pessoas... a primeira coisa que surge, quando surge essa coisa do Tantra e sexualidade, as pessoas, elas... não, mas não é bem assim, né? Porque o Tantra é uma coisa profunda, prática de deidade, e não sei o que, e papapá. Não é que, mas, né, não é que tenha nenhuma má vontade, né, com a sexualidade. Então, por isso que também não pode ter um puritanismo, assim, de dizer que não tem a ver, né. Mas é que essa ênfase demasiada faz parte da publicidade, né, faz parte da visão moderna com relação ao termo. Como o mandala. Mandala também, né, as pessoas gostam, né, elas acham... olha só, o Jung disse que era tipo a totalidade do campo de experiência da pessoa. Aí a pessoa vai lá e desenha umas coisas geométricas e, né, eu faço mandala, né? E daí quando vai para um centro de Dharma, nossa, quebra muito o conceito, assim, porque não é um conceito simples, não é um diagrama, apenas um diagrama
que, né, no caso do budismo tibetano, normalmente esses diagramas são uma planta baixa de um campo de Buda, uma terra pura, né, que você faz na visualização. Ele tem instrução detalhada sobre a visualização. Então, e mais uma coisa, né? Então, o Tantra tem essas letras encadeadas, essa guirlanda de letras, né? Que também é o Tantra. Então, o Tantra é essas palavras, essas sílabas encadeadas, que elas estão encadeadas não só dentro de um texto, mas dentro de várias vidas de um praticante também. Então, o praticante não pratica o Tantra só nessa vida, assim. Pratica várias vidas, né? Então, esse entrelaçamento do texto do texto, da fala dos Budas, né? Do corpo, fala e mente dos Budas com o corpo, fala e mente dos seres sencientes, revelando essas qualidades no mundo e assim por diante. Tudo isso também tem a ver com... Nossa, não tem limite de onde dá para tirar, assim, dá para tirar todo o budismo de qualquer termo desses, assim. Todos os conceitos, todas as ideias, é infinito, cada um dos termos do Vajrayana, do Tantra. Eu acho muito fascinante, muito interessante, assim. Espero não ter pisado em nenhuma fronteira inadequada e ter saciado alguma dúvida, né, das pessoas. Isso surgiu porque, né, pareceu surgir essa necessidade de falar de Tantra e Mantra como não a mesma coisa, mas é uma palavra que chama a atenção, né? Daria para falar muito mais sobre a relação do Tantra budista com o hinduísmo, da entrada do Tantra no Tibete, por que isso se deu e como se deu, da relação do Tantra com as religiões, com as outras religiões, né? Então, o Tantra parece que ele absorve, ele tem um poder sincrético, né? E como é que isso funciona dentro do entendimento? Tem um entendimento sofisticado, tem universidades de Tantra, né? Tem uma engenharia espiritual, né? Mas se a pessoa tiver realmente um interesse nisso, procura um professor, toma a iniciação, daí vai poder ouvir de dentro. Se não, vai olhar os trabalhos acadêmicos feitos em Oxford e outras grandes universidades. São interessantes, assim, dizem muita coisa. E de outra forma, se quiser praticar o Dharma sem o Tantra, ótimo, faz Mahayana, tem muita coisa boa no Mahayana acontecendo. Ou, né, até Shravakayana, quiser praticar o Theravada, ótimo, né? Tem muitas opções fora dessa tradição específica do budismo, né, desse Yana. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Ganira we kore shin kasong panda de wa malu jung ne chere si wan ten shin ja so esa pe ka ja pa du ten ju chi yo am so chi jamin che ben ja na sa wa kun cha tu je se ta ba men jo no to de ru pe ne jo ke sa so da tu ten ju chi chi me ko ne pe ma sam ba wa sa so na jon che se no pa ye gar ju wan shu ju ke tu pe ko ko se je shin se sin da shin shu jing me tu ju tu pa nang ge wan cha tu no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lo de le ta tu ten ju chi pe me ja son pe me de so je pe me dan la ji ko se so wan pe ma cho je dra ma de so jin do ni pe me lo je tu ju chi pe den ju wan ne jom po den pa yo de ne pa dan den ba sin pe je bon nang ko se ja sen ten ju chi du sun san je go ro rin po shen gong du kong da de wa ju po ja pa che ko sa tu tu da pa sa so a de so shin je la tu so shin na sang we ba je ju wa dan san ba long je du pa chen de lo ba ma hong ba ja go ro pe ma se de hong ken lo jo son le lo ja zan li sa sun cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho